E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui para falar, dar essa opinião depois desse Mirassol 2, São Paulo 0, jogo no Morumbi, jogo que era pro São Paulo ter ganhado, não tem a menor desculpa. São Paulo faz um jogo pífio, nojento, muito mal jogado pelo São Paulo. Mirassol mereceu a vitória e a gente vem trazer a nossa opinião aqui desse... difícil, viu? Falar logo depois, assim, dessa derrota bem frustrante e muito mal jogado pelo São Paulo. Mas vamos lá, vamos dar a opinião do jogo, né? Vamos falar do começo. Escalação, São Paulo vem com uma escalação. Eu acho que é uma boa escalação pelo que a gente tem, né? Lembrando que nossos pontas estão lesionados, Lucas lesionado, Ferreira lesionado, Lucas lesionado. Então a gente tá com essa dificuldade de poder escalar pontas, de fato, que joguem com essa característica. Então por isso que vinha jogando muito o Cédric Ferrarese ali nessa dupla de laterais pela direita. Porém eu acho que esse jogo não fazia sentido entrar com Cédric e Ferrarese, porque o Cédric não é um ponta. A gente precisava colocar o time um pouco mais pra frente pra jogar. E acho que o Zubeldia faz isso, ao colocar só o Ferrarese como titular. Eu teria até ido com o Cédric, tá? Não teria ido com o Ferrarese, mas tudo bem colocar o Ferrarese. É uma questão de opção de jogo. E com o Oscar um pouco mais pra frente, Luciano, André Silva e Lucas Ferreira. Então a gente vai com um quarteto de ataque que eu concordo com a ideia da escalação, tá? Então essa ideia da escalação eu concordo. Porém, começa o jogo, né? Falando do começo do jogo, o Cubeiras, que tá na beira do campo, isso pra mim foi essencial pro jogo hoje ser um lixo, tá? Cubeiras que tá na beira do campo, o Zubeldia tá suspenso, né, por conta daquele jogo contra o Atlético Mineiro, onde a gente foi assaltado, que o Lianco merecia ter sido expulso, não foi, o Zubeldia perde a linha e é expulso por causa disso, tá ligado? Porque o Lianco merecia ter sido expulso num lance lá, que ele chega de maneira totalmente desproporcional, e quem é expulso depois é o Caleri, nesse mesmo jogo. Então assim, o Zubeldia é expulso justamente pelo que ele fez, mas injustamente por conta das circunstâncias do jogo. Mas enfim, aconteceu do Zubeldia ter sido expulso, julgado, ter sido punido e ficar fora desse jogo. Aí fica o Cubeiras na beira do campo, que pra mim é o fator decisivo pra gente perder esse jogo, e eu já vou explicar um pouco mais depois. Começa o jogo, o São Paulo não começa bem. São Paulo começa meio perdido, o Oscar tá ali meio fora de função, o Luciano tá jogando muito próximo dele, os dois não conseguem desempenhar um bom futebol. O Oscar tinha jogado bem, né, como segundo volante, não consegue desempenhar um bom futebol, apesar dele encaixar os melhores passes ali ainda assim. O Enzo, que fica com mais liberdade pra jogar pela esquerda, porque ele não joga com um ala do lado dele, né? Quem joga do outro lado é o Lucas Ferreira. Então o Lucas Ferreira fica com bastante oportunidade pela direita e o Enzo pela esquerda. Mas o Enzo também não tem esse ímpeto ofensivo, então o São Paulo não consegue criar boas jogadas por lá. O São Paulo, a verdade é que no primeiro tempo não consegue criar boas jogadas por lugar nenhum. O Pablo Maia e o Alisson bem ok, o Alisson acho que tá cansado, vai ter 2 jogos de descanso aí, porque ele tá suspenso nos próximos 2 jogos, né? Um na Libertadores e um no Brasileirão. Mais do que merecido esse descanso, mas é bom também pra gente testar outras coisas nesse meio campo, porque o Alisson, eu já falei isso anteriormente, mas a bola que ele vem jogando esse ano não é a bola que ele jogou ano passado, não é a bola que ele jogou em 2023. Então a gente precisa ficar atento com o Alisson, de repente o Marcos Antônio voltando aí, pode ser até que o Marcos Antônio tome essa vaga do Alisson. Porque o Pablo Maia, conforme ele for jogando, creio que ele vai ser o titular do time, conforme ele for cada vez tendo mais ritmo de jogo, ainda tá sem um pouco de ritmo de jogo. Oscar a mesma coisa, ainda sem um pouco de ritmo de jogo, mas acontece. O André Silva, ele não tem essa característica de fazer o pivô, e o São Paulo não conseguia jogar hoje, porque o André Silva não aparecia pra jogar, o Luciano e o Oscar estavam batendo cabeça, basicamente o São Paulo não criou boas oportunidades no primeiro tempo. O Mirassol, seja bem dita a verdade, se defende bem, se defendeu bem, mas não criou grandes oportunidades também. Não teve nenhuma defesaça do Rafael no primeiro tempo, nada no sentido, nenhuma bola que o São Paulo sofreu um grave perigo. Teve uma bola logo no começo do jogo que o Alan Franco tira de cabeça, mas o juiz dá impedimento, então era uma jogada que em tese nem estava valendo, né? Porque já tinha sido um impedimento antes, mas o Alan Franco tira de cabeça, é a única jogada perigosa do Ferrarese, do Mirassol. Ferrarese tá na jogada, mas a jogada do Mirassol. E o São Paulo tem a única boa jogada que o São Paulo tem é numa cabeçada do Luciano, que o Walter faz uma defesa até que tranquila, mas que ele pula assim, espalma para escanteio, mas que é uma jogada que começa no Oscar, jogando de meia, criando, dando a bola pro Enzo, que cruza na cabeça do Luciano, então assim, que tá dentro da área, então cada um na sua posição, o São Paulo conseguiu desempenhar um pouquinho melhor e criar uma jogada. Mas o São Paulo vai pro intervalo com a proposta de jogo sendo engolida pelo Mirassol, tá? A proposta do jogo do São Paulo, que era propor o jogo, tentar criar grandes chances, não acontece, e o Mirassol tem a sua proposta de jogo mais efetiva, que é não deixar o São Paulo criar. O Mirassol veio pra assim, se der pra ganhar, a gente ganha, mas se der pra não perder, melhor, vamos pra não perder. E aí começa o segundo tempo, no segundo tempo, já no intervalo,
Pra mim, uma péssima substituição. O Rodriguinho entra no lugar do Oscar. Pra mim, não faz sentido nenhum, a não ser que o Oscar tenha sentido ou tenha cansado. Horrorosa substituição. O Oscar é o nosso único jogador, de fato, criativo no elenco, que consegue achar um jogador, deixar alguém na cara do gol. O Oscar demonstrou isso no último jogo. Eu teria, por buscar a vitória, eu teria tirado, naquele momento, o Pablo Maia, que já estava com o amarelo. No intervalo, o Alisson ainda não estava com o amarelo, né? Mas o Pablo Maia estava com o amarelo, eu teria tirado o Pablo Maia, e aí poderia ter colocado o Rodriguinho ou o Matheus Alves, para recuar o Oscar para segundo volante e trazer o São Paulo mais criativo, com 2 meias potencialmente criativos. Mas aí o Cubeiras já começa a errar aí. Para mim, ele tira o Oscar, que poderia ser um jogador extremamente criativo, e coloca o Rodriguinho, que não tem essa criatividade do Oscar. Ele coloca o Rodriguinho muito mais para fazer a ponta esquerda. O Rodriguinho entra lá na ponta esquerda. Até não entrou mal, tá? O Rodriguinho não entrou de todo mal, não. Mas aí o jogo segue, né? A vida segue. O São Paulo toma um gol numa falha do Rafael, seja dito, precisa ser dito, né? Quando o jogador falha. Rafael vem fazendo grandes jogos, vem sendo decisivo pro São Paulo até aqui. Mas o gol do Mirassol é falha do Rafael. Rafael poderia ter espalmado a bola, encaixado, feito muitas coisas diferentes. Ele espalma a bola muito fraco pra dentro da pequena área. Enfim, falha do Rafael, gol do Gabriel. E nesse 1-0 Mirassol, eu falei, agora o Cubeiras vai com tudo, né? E o Cubeiras simplesmente... As grandes substituições, a grande ideia que o Cubeiras tem para tentar empatar o jogo é tirar o Lucas Ferreira, que é um atacante, para colocar o Cedric, que é um lateral. Ou seja, ele tira um atacante e coloca o lateral. Tira o Luciano, que é outro atacante, e coloca o Matheus Alves, que é um meia. E aí ele troca 6 por meia dúzia em tirar o Pablo Maia e colocar o Bobadilha, que é um volante por outro. Tipo, se você precisa que seu time ganhe, como é que você tira 2 atacantes e coloca um meia e um lateral? Tipo, que ideia foi essa do Cubeiras? Que porra foi o que o Cubeiras fez? Tipo, é uma das coisas mais patéticas, substituições mais patéticas que eu já vi um técnico fazendo. Quem reclama do Zubeldia... Cara, eu hoje me questionei, caraca, será que não é o Cubeiras que fala pro Zubeldia fazer umas substituições de merda? Porque, caraca, olha o Cubeiras na beira do campo, o que ele fez? E a comunicação não rola com o Zubeldia, tá? O Zubeldia não tá em campo, ele não se comunica com quem tá na beira do gramado. Então as substituições foram do Cubeiras e do resto da comissão técnica. Pelo amor de Deus, que substituições pavorosas. A hora que fez a substituição, eu falei, mano, aqui acabou. Não tem como o São Paulo começar a criar agora. Vai depender de 2 gols do Cedric, vai depender de 2 gols do Matheus Alves. O que o São Paulo vai fazer? Se o São Paulo depende de um gol do Lucas Ferreira, pode ser que saia. Se o São Paulo depende de um gol do Luciano, pode ser que saia. Agora, vai depender de gols do Cedric e do Matheus Alves? Não vai acontecer, meu querido. Aí, essas substituições foram pavorosas. O São Paulo piora muito no jogo. Pra mim, piora, assim, claramente. Começa a errar passe, começa a não ter que... Assim, o São Paulo faz tudo errado. E pra coroar, né, a péssima atuação do São Paulo, o Cubeiras, a única substituição que ele faz decente é tirar o Ferrares e colocar o Rian Francisco. E o Rian Francisco, eu nem sei se ele tocou na bola. Honestamente, eu não lembro de um toque na bola do Rian Francisco. Porque, assim, colocou na fogueira também, tomando 1-0 e etc. Faltando 15 minutos pra acabar. Nem sei se nesses 15 minutos o Rian Francisco toca na bola. Porque o time tá muito bagunçado e as substituições que ele faz, ele coloca o time pra trás. Parece que ele quer segurar o resultado de 1-0 pro Mirassol. Patético tudo que ele faz, patético essas substituições do Cubeiras. Para mim, um dos grandes responsáveis pela derrota é o Cubeiras. Muito mal na beira do campo, muito mal nas substituições, faz tudo errado, e ele é um pateta. Você olha pra ele, ele tem a cara de um pateta. O Zubeldia, pra mim, tinha que trocar a comissão técnica dele. Patético o que o Cubeiras fez hoje, patético. Não tem a menor justificativa pro Cubeiras ter feito o que fez hoje. Assim, fale o que quiser, comentem aí qual era a intenção do Cubeiras em tirar um atacante e colocar um lateral. Como é que ele queria gols com isso? Caraca, mano, é impressionante pra mim isso. Pra coroar a péssima atuação do São Paulo, o Enzo ainda faz um pênalti, que pra mim é muito discutível se foi pênalti ou não, mas eu acho que o VAR não tinha que ter chamado, a decisão de campo teria que ser mantida, independentemente se o juiz dá pênalti ou não, teve o contato, então se o juiz dá pênalti, ele interpreta como pênalti. Pênalti dado, é isso, não acho que é roubo, não acho que nada do sentido, mas eu acho que dava pra ter não dado o pênalti também, porque o Enzo, ele não empurra, ele não chega com o ombro nas costas, é mão ali no peito de jogo e o Chico cava bem o pênalti, e aí pra coroar toda a bosta, né, toda a atuação de merda do São Paulo, Reinaldo ainda faz um gol, sai comemorando, etc, na entrevista ainda fala, nossa, eu amo o São Paulo, Reinaldo, por favor, né, a gente não precisa ouvir os seus bagulhos, você quis comemorar o gol, você quis fazer o gol, é isso, você tá defendendo suas cores, é nóis, mas esquece o São Paulo, fala do Mirassol que é seu time, a gente toma o gol do Reinaldo, o jogo acaba em 2-0, sem o São Paulo criar muita coisa. São Paulo hoje fez um jogo, assim, de patético pra baixo.
Isso preocupa muito, porque terça-feira tem Libertadores, tem Talheres, não vai ser um jogo fácil. O Talheres está brigando por essa terceira colocação para poder ir para a Sul-Americana. Então o Talheres vai para cima do São Paulo no Morumbi, e o São Paulo precisa jogar com raça, precisa jogar com garra, precisa realmente ter um pouco de fôlego para jogar, porque assim, o São Paulo precisa jogar bem contra o Talheres para ganhar os 3 pontos, se tudo der certo, fazer uma diferença de mais de 2 gols para tentar a segunda colocação geral da Libertadores. Se não conseguir a segunda, que fique na terceira colocação geral da Libertadores. Mas precisa ganhar do Talheres, e o jogo de hoje preocupa e muito. Apesar de que eu achar que o Cubeiras é um dos grandes responsáveis pela péssima atuação do São Paulo, pelas péssimas substituições que ele fez. Zubeldia pode falar o que quiser, mas as últimas substituições que ele vinha fazendo era colocando o São Paulo pra cima, era colocando o São Paulo mais pra frente, pro São Paulo tentar ganhar o jogo, e hoje que o Cubeiras fez, pareceu que ele foi segurar o resultado de 1-0 pra ele não tomar uma goleada. Patético. Culpa 50% da derrota aí na culpa do Cubeiras, e por consequência na culpa do Zubeldia, porque o cara é auxiliar dele. E é isso. Hoje muito difícil fazer esse pós-jogo, mas se gostou do conteúdo aí, se gostou do desabafo, terça-feira, hoje a gente estava em live, né, tanto no YouTube quanto no TikTok fazendo tempo real, mas se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar moral pra nós. Foda falar depois de um jogo patético do São Paulo, um jogo nojento, que dá vontade de vomitar assistindo o jogo do São Paulo. Hoje o jogo do São Paulo foi muito ruim. Eu nem acho que foi tão mérito do Mirassol assim de anular todas as jogadas do São Paulo. Eu acho que o São Paulo jogou realmente muito abaixo do que pode desempenhar, e ainda teve um segundo tempo extremamente prejudicado pelas substituições do Cubeiras. Então, se inscreve aí, dá aquele joinha, tamo junto demais. Terça-feira tem mais, resetar pra terça-feira, porque terça-feira o jogo é importante, jogo de Libertadores. Espero que o São Paulo ganhe pra garantir essa segunda colocação geral da Libertadores. Tamo junto. Vamos, São Paulo, caralho!